Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui na Samaúma, residência artística rural em Mogi das Cruzes, e eu sou o Bhagavan Davi. A gente ganhou um edital aqui na Samaúma, um Profac aqui de Mogi das Cruzes, chamado Território Cultural, que tem como objetivo mapear e estar transmitindo um conhecimento relacionado às artes, arte do corpo, dramaturgia, canto, artes plásticas, para que exista essa abertura e haja como uma antena transmissora, como se fosse uma rádio, assim, onde a gente vai estar emitindo sinais pela internet e também pela rádio de Itaiaçupeba, a rádio local Caramelo Taiá. Eu iniciei minha trajetória em 2003, onde comecei a fazer uma série de pinturas e aquarelas em pequeno formato, basicamente lápis e papel, um caderninho, e foi um processo bem interessante para me descobrir um artista também. Não sabia que era. E com lápis e um caderno na mão e um tanto de chuva, eu fui me entretendo e quando eu vi eu tinha feito um caderno inteiro de pinturas e desenhos. Então foi um momento bonito de descoberta, assim. E a partir desse momento, dessa descoberta das artes, né, e de algo que pode ser tão simples e acessível como papel e lápis, né, eu tive início, assim, foi minha iniciação. Bom, aí a partir dessa introdução, dessa iniciação com lápis e papel, eu consigo me expressar de alguma forma, né, de dar conta de coisas que não são tão fáceis de dizer e me comunico a partir dessa ferramenta que logo vai ficar pequena e aí eu inicio minha carreira mais propriamente dita com a pintura a óleo, com a pintura em acrílico sobre tela, começo a fazer grandes formatos e tem um processo muito interessante na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, onde eu vou estudar processo criativo, onde eu vou estudar pintura mais a fundo, aprender mais sobre técnicas e como preparar um portfólio, como preparar um currículo, como registrar o trabalho. Então, de alguma maneira, eu fui me profissionalizando de uma maneira bem intuitiva e orgânica, assim, não é que algo que eu já sabia que eu ia trabalhar durante muito tempo da minha vida com isso, não tinha essa expectativa. Mas em algum momento eu senti a necessidade de fazer uma formação mais sólida mesmo e fui estudar artes plásticas, vim para São Paulo em 2009, onde em 2011 eu me formo em artes plásticas, onde eu trago uma série de ferramentas que eu não tinha antes, como trabalhar com instalações, trabalhar com fotografia, e aí o meu trabalho tem um caráter, a partir desse momento, mais multimídia e consigo fazer algumas exposições coletivas, algumas exposições individuais e nesse processo de aprofundamento e de profissionalização na arte, eu decido me mudar das cidades, me mudar da cidade de São Paulo e estar onde eu estou hoje, aqui em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, bem entre Mogi e Bertioga, no sítio Samaúma Sará, que é uma residência artística, o qual eu sou cofundador e trabalho e pesquiso aqui também. E dentro desse contexto rural, porém sempre em comunicação com o urbano, não foi algo que me interessou eu estar isolado do mundo, né? Como alguns pensam, eu quero fugir para o mato, né? No caso, eu queria vir para o mato para ter uma experiência outra, para ter um tipo de afeto outro, que a minha relação com o meu trabalho saísse de um contexto de estar dentro de um ateliê, por exemplo, e ter um contato com outros estímulos, na verdade, né? Então, para vocês não ficarem muito assim no ar sobre todo o conteúdo que eu vou estar apresentando nessa série de aulas,
eu vou estar fazendo uma breve introdução de cada uma das aulas. Eu vou estar tratando de temas como permacultura, reciclagem, aproveitamento de materiais, o que você tem no local, né? O que você tem disponível aí onde você está, no teu quarto, na tua sala, no teu quintal, no teu lixo. Então tudo isso vai estar sendo falado no contexto Artes e Ecologia, onde eu vou explicar para vocês também, onde eu vou apresentar para vocês o que seria uma arte ambiental, uma arte que lida com, com essa junção mesmo, que é o tema dessa oficina da arte e ecologia, né? Essa relação de todo homem tem um potencial de ser um artista, ele é um artista, na verdade, né? Então, esse artista alemão Joseph Beuys, ele traz essa questão, assim, que se a gente tem as condições para exercer em plena liberdade alguma prática que a gente gosta, pode ser o pipoqueiro, pode ser o índio, que é o pedreiro aqui, que é, eu também acho o índio um artista. Né? E quando a gente vê um plantio, um agricultor que se relaciona com as plantas, né? Ele vai lá e pega no tomate, vê e conduz e faz a coisa com esse carinho, com esse cuidado, né? O Beuys e eu também acredito que a pessoa está fazendo um trabalho de arte, assim. Ela está exercendo a sua profissão da melhor maneira que ela pode, né? Uma coisa que ela ama, né? Eu acho que a arte vem quando você põe algo a mais no que você produz, né? Então esse produto, eu acho que ele é um tomate que a gente põe uma energia e ele leva algo da pessoa que cuida. Eu acho que vai nele, e isso reflete tanto em qualidade como em sabor, em aparência, né? Eu acho que todo esse conjunto é algo artístico mesmo. Então, para vocês, o que é articologia? Né? Qual que, no ponto de vista de vocês, seria um trabalho ecológico, seria uma arte ecológica, né? No que eu penso, são trabalhos que têm um pequeno impacto no meio ambiente, né? O reaproveitamento de materiais, por exemplo, né? E dentro disso também o que seria uma arte política, né? Será que a arte ecologia necessariamente é uma arte política, né? Artes plásticas em foco. O nosso foco vai ser a arte contemporânea, nesse escopo a partir dos anos 70, né? Pensando num contexto histórico, e também dos artistas que eu escolhi, no caso, para estar apresentando para vocês, como a Celeida Toste, uma pessoa que eu tenho um grande afeto por ter sido próxima dos meus pais, eu ter feito minha primeira aula de arte com ela, e foi um momento bem bacana, onde ela convidou a gente para entrar dentro de um buraco cheio de lama, e aí eu estava esperando algo como sei lá, vamos fazer uma escultura, vamos fazer uma canequinha, um cinzeiro, né? E ela simplesmente falou para todo mundo entrar dentro desse buraco e se sujar de barro e ficar convivendo com esse barro durante um tempo. Outros artistas como o Joseph Beuys, que tem um trabalho e tem uma fala, um posicionamento político, onde toda pessoa, todo ser é um artista. É muito interessante que o Beuys foi, na verdade, um professor durante toda a sua carreira, e ele defende o artista como um possível escultor social, né? Então, o que seria isso, né? Uma escultura social, uma escultura das pessoas, ou o que é um pipoqueiro pode ser um artista, né? Porque ele defende isso, que todo ser humano é um artista, né? Se a gente dá condições de educação, se a gente dá condições de conhecimento, de acesso à informação para essa pessoa, ele considera que todo ser humano
e deve ser um artista, ou seja, um ser político, um ser que tem condições de se expressar e de estar realizando qualquer que seja a sua atividade de uma maneira plena, de uma maneira livre, né? Ele fundou a Universidade Livre do Pensar nos anos 70. Ele fundou também o primeiro partido ecológico, né? Um partido verde, né? Nos anos 80. Outro artista que eu vou estar trazendo para vocês, que é uma referência muito importante para o meu trabalho, nesse contexto ambiental, né? A gente pode falar ambiental também, não sei se vocês conhecem, além de arte, né? Que a tradução seria arte no espaço, arte da terra. O artista escocês Andy Goldsworth, que faz uma série de intervenções na própria natureza. O que eu chamo de intervenções, né? Você vai numa cachoeira, pega uma pedra uma pedra vermelha que está num canto, você vai na natureza, você vai num rio e você desloca uma pedra de lugar, ela estava embaixo da cachoeira, você tira e bota em cima de uma árvore e você bate uma fotografia no pôr do sol, onde essa pedra vai ter uma cor diferente, que fique mais interessante ou bonita por alguma razão. Então, o que o Andy fazia é estar reorganizando elementos da natureza, como galhos, folhas, gotas d'água, gelo, neve, e a partir de um momento muito específico ou de um interesse por uma luz muito específica, ele fotografa aquilo, registra aquilo com um desenho, com uma câmera e leva para a galeria de arte, leva para o museu e leva para o ateliê dele, e aquilo com um tempo, com um olhar, pode vir a se tornar uma grande obra de arte. E ele faz isso de uma maneira muito genial e eu acredito que vocês vão gostar bastante de conhecer o trabalho dele. Tem muita coisa no YouTube, eu vou estar mostrando alguns pequenos trechos de trabalhos dele e dentro disso os três artistas têm uma ligação muito forte com o trabalho efêmero, né? Efêmero é algo que, como uma fumaça, né? Ela se acende, você inicia uma fumaça, registra aquilo ou não, e ele aconteceu. Ele não precisa ter um corpo que vai durar no tempo, né? Ele acontece espontaneamente, ele acontece instantaneamente, e é aquilo, é aquele momento, né? Eu fiz um, depois fiz outro, e agora estou querendo fazer mais um, diferente. Uhum. Olha, isso aqui é muito bonito, né? Eu sabia que isso aí era feito na mão, Davi? Isso é muito bonito. Os caras, pode tirar, eles esquentavam e torciam, né? A gente só pensa naquilo, né? Só pensa em fazer aquilo ali, como que vai fazer para não errar, que madeira, se errou, você não dá para pôr tudo de volta, né? Nossa quarta aula, nosso quarto encontro, eu vou estar falando de construir um guardião, que é o tema dessa aula, é a construção, todo o processo criativo de uma bioescultura. E você também pode estar se perguntando o que é uma bioescultura, né? Porque se eu coloco no Google bioescultura, ele vai estar aparecendo uma série de procedimentos médicos estéticos, né? Para embelezamento de pele, e realmente é um termo não muito utilizado. Porém, eu gosto dessa junção, assim como na bioarquitetura, né? Esse prefixo, né? Bio, né? Quer dizer vida, né? Quer dizer algo de uso de materiais naturais, assim. Então a bioescultura ela tem um caráter ecológico, um caráter de utilização de materiais que não vão somar para a destruição do meio ambiente, da biodiversidade, por exemplo. Então, nessa aula Construindo um Guardião,
eu vou estar construindo essa bioescultura, que é uma referência direta ao trabalho da Celeida Tostes, de 1986, Guardiões. Então eu vou estar demonstrando todo o passo a passo desse processo criativo. A escolha dos materiais, alguns desenhos, a escolha do local, a fundação dessa estrutura. Vou falar sobre bambus, vou falar sobre tratamento de bambus, a durabilidade de alguns materiais. Vou falar especificamente de como você pode testar a terra que você tem disponível no teu local, quanto que ela tem de argila, a sua composição de silt ou limo, quanto que ela tem de areia, se ela pode ser, se ela vai durar mais, vai durar menos, se ela resiste mais à água, às intempéries. Tudo isso vai ser tratado e demonstrado num passo a passo da construção dessa bioescultura Guardiões. Outro tema muito importante e às vezes um pouco esquecido no tempo, nos dias atuais, na contemporaneidade, é a ferramenta dos mutirões. E o que são os mutirões, né? Os mutirões são encontros entre várias pessoas, geralmente de uma comunidade local, por exemplo, que vão se juntar sem uma troca de dinheiro, ou seja, ninguém está sendo pago por esse encontro, e as pessoas vão se juntar para, por exemplo, fazer o barreamento de uma casa de pau a pique, ou fazer uma horta, ou revitalizar um pomar. E geralmente o que é muito bonito desse encontro, que são pessoas muito diversas, e elas vão estar, junto com as crianças, das mais pessoas de idades diferentes, vão estar se encontrando num ambiente de trabalho, porém festivo, porque existe quase como uma cerimônia social de estar se encontrando para trabalhar junto, para conversar, para escutar música, para cantar. Dentro do mutirão tem os cantos de trabalho, que são muito belos e acontecem no mundo inteiro, ou seja, é um resgate de um conhecimento ancestral que até hoje ainda é utilizado em algumas comunidades, em alguns países, e então é uma maneira de resgatar algo tradicional. Então, para todos vocês interessados, após assistir as 4 primeiras aulas, vocês vão estar podendo mandar um e-mail para mim, samaumassarara@gmail.com, para se inscreverem e poderem participar dessa série de aprofundamentos em mais 4 aulas, onde a gente vai poder se aprofundar e se conhecer um pouco melhor nesse contexto que eu vou tratar mais das artes plásticas, ou seja, uma parte mais escultural, uma parte mais de pintura, que é dividido em 4 módulos. Sonhar em lápis e papel seria a primeira aula, perguntas e respostas, aprofundamento, apresentação dos trabalhos, um convívio com algumas ferramentas como o Google Meet, que são grupos que a gente vai criar pela internet, e grupos de WhatsApp também, para a gente poder estar trocando alguns conhecimentos e tirando dúvidas, ter ferramentas para criar um processo criativo, fazer desenhos, e eu vou estar aí acompanhando todo esse passo a passo, e eu acho que vai ser bem divertido conhecer vocês e poder desfrutar dessas tecnologias para a gente criar um universo bem bonito, assim, de trocas mesmo.